existiram mais mulheres do que homens. Então nós calculamos aí, talvez, 3 milhões de pessoas. Mas, no meio dessa narrativa, o Senhor colocou o versículo 38. Deus faz com que o registro da saída do Egito, do povo hebreu, Deus coloca uma informação. E ele diz: saiu também com eles um misto de gente. Esse misto de gente que saiu, não saiu ou não saíram convidados pelo Senhor. Esse grupo que saiu, colore por favor isso aqui, saiu também com eles um misto de gente, uma mistura, um populacho. Esse grupo pegou carona, esse grupo veio na rebarba, esse grupo veio junto. Esse grupo era um grupo de penetras, que foi ficando perto, e que observou o que estava acontecendo. Todo o império do Egito está ocupado sepultando os seus mortos, porque em todas as casas teve morte, primogênitos morreram. Então a turma do Egito está sepultando mortos, e essa mistura que está aí deve ter pensado: vamos escapar também, vamos sair também daqui. Eles não são hebreus, não são da linhagem de Abraão. E o texto diz que saiu também com eles, os hebreus, um misto de gente, uma mistura que veio como não querendo, veio colando e foi indo. Não tem a bênção de Abraão, não tem a bênção divina, mas está ali. Ora, 600 mil homens hebreus poderiam ter dito para aquele grupo: vocês estão aqui por quê? Não, vaza, pode ir embora. Vocês não fazem parte do povo da promessa. Vocês não fazem parte da nossa linhagem. Não, conosco não. Mas, de forma tácita, o que é uma coisa tácita? É aquela coisa que te dá, deixa ficar. E esse povo veio junto, veio a reboque. É um grupo pequeno. Não são muitos, não são milhares. É um grupo pequeno. Mas a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. A gente hoje está vivendo num tempo muito estranho, um tempo de pequenas concessões, num tempo em que uma doença social terrível, ela está se aproximando do arraial de Deus. E a gente, pastor, não vamos ser tão contundentes. A gente não pode ser tão estúpido, bruto, mal educado. A gente tem que ser politicamente correto. Então, a gente não vamos pegar no pé. Quer vir com a gente? Deixa. Quer vir? Quer ficar junto? Deixa ficar junto. Vez por outra,
quase que mensalmente ou a cada 2 meses, nós apresentamos as crianças que nascem. Eu estou pedindo a Deus para nenhum engraçadinho trazer aqui nenhuma boneca. Eu estou pedindo a Deus para isso não acontecer. A gente está, então, pastor, saiu também, vem junto também. Vem junto também. Vem junto, então, pastor. Poxa, eles querem sair também. Será que isso tem custo? Será que isso vai ter um custo? Nós lemos Êxodo capítulo 12. Vamos agora ler Números capítulo 11. O que isso vai produzir? Números capítulo 11. Observe isso. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. E quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Versículo 2. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés, orou ao Senhor, e o fogo se apagou. O fogo do juízo que Deus estava mandando. Versículo 4. Não, 3. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. Olha isso. Um bando de estranhos que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas do Egito, dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Colore essa expressão, versículo 4. Um bando de estranhos que estava no meio deles veio ter grande desejo das comidas dos egípcios. Você lembra aqui que nós lemos em Êxodo capítulo 12? Quando Deus tirou o Israel, o povo hebreu, do Egito. O texto diz lá no capítulo 12, que nós lemos, vou ler aqui novamente aqui. O texto diz que saiu também com eles um misto de gente. Um misto de gente. Um misto. E lá naquele dia da saída, quando o povo hebreu que marcou os umbrais da porta com sangue, que fez uma celebração ao Senhor, que estavam todos prontos dentro de casa, depois das pragas que Deus havia mandado. A ordem de Deus é para o povo hebreu, apenas o povo hebreu. E quando eles estão saindo, eles olham e vê alguém, mas não, também querem ir junto. Ah, deixa quieto. Está vindo, é nosso. É nosso, deixa quieto. Deixa quieto. Está vindo junto, deixa quieto. É o tempo não tem nada a ver. É o tempo pelo amor de Deus, não vamos ser tão inflexíveis. É esse tempo. Deixa quieto. O povo está vindo conosco. Deixa quieto. Não é muita gente não, é só um pouquinho. Mas esse pouquinho que está vindo conosco não faz parte do povo que é o povo de Deus. E nesta noite eu quero falar sobre influências, sobre amizades. A gente diz: pastor, é muito legal, é muito bacana, está até vindo comigo. Números, capítulo 11, vai dizer que esse bando é um grupo pequeno, é só um bando. Não é uma parte toda, é menos de talvez 1%. É menos, é só um bando, é só um punhado de pessoas. Um bando de estranhos.
Estão juntos, estão perto, mas são estranhos. Estranhos à fé, estranhos aos objetivos, estranhos da esperança, estranhos ao falar do céu, são estranhos. São estranhos. E o texto diz que esse grupo de estranhos, ele consegue, pela maneira deles, pelo sentimento deles, eles conseguem contaminar o povo de Israel. Olha a diferença, um bando de estranhos, agora coloca em outra cor. Também os filhos de Israel. Também os filhos de Israel. Um bando de estranhos. Um pouquinho só contaminou os filhos de Israel. E a gente fica dizendo, não tem nada a ver, pastor. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A gente até diz assim, pastor, é que eu estou evangelizando. É que eu estou para ganhar ele para Jesus. Não tem nada a ver, pastor. Então esse bando é só um bando. Um bando. O texto, o artigo está no plural. Os filhos de Israel. Então esse bando, esse pequeno grupo, ele conseguiu infectar os filhos de Israel. Ele conseguiu. Esse texto, eu diria que esse texto ele é assustador. Esse texto, ele deve ser um texto profilático, terapêutico. Porque eu quero fazer para você uma pergunta para mim e para você. Você sabe para onde essa amizade está te levando? Você tem ideia para onde que essa amizade está te levando? Você faz ideia? Você imagina qual é o destino desta amizade? Já parou para pensar nisso? Que essa amizade, bacaninha, legalzinha, bonitinha, ela está te levando para o cemitério. E quem diz isso não sou eu, é a palavra. Capítulo 11, do mesmo livro de Números. Vamos agora para o final do versículo 34, 11:34. Por isso, aquele lugar foi chamado de Quibrote Ataava, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Isso aqui levou à morte. Esse grupo que está com essa turma aqui, esse populacho que está com essa turma aqui, conduziu milhares de pessoas para a sepultura. Hoje a gente está tendo amizade pela internet, está tendo amizade em todas as áreas. E a gente não acende um sistema de autoproteção, porque a gente, está com a gente, está andando perto, até saiu do Egito, mas ela não é de Deus, não é de Deus. Eu gostaria de não ter que falar isso hoje, mas eu preciso dizer para você que você precisa colocar em oração, porque essa amizade pode arruinar o teu futuro, ela pode destruir o teu futuro. E você, quando saiu do Egito, saiu com o destino certo. O teu destino é chegar na terra de Deus. Amém? Diga assim, o meu destino é chegar na terra de Deus. Meu destino é chegar na terra de Deus. Aí Deus tem algumas ordens para nós. E talvez a mais clássica que Deus tem para nós está no Salmo 1, que todo mundo conhece, ou imagino que a gente conheça. Bem-aventurado é o varão
que não anda no conselho dos ímpios. Então eu não posso ter um ímpio perto de mim, porque o ímpio perto de mim, ele me aconselha. Ele me aconselha. Ele me aconselha. E de forma muito sutil. Muito sutil. Eu lembro que num local, estavam lá os jovens e todos têm celular. E o telefone toca de um e está lá, mamãe. E o outro fala, não atende não, não atende não. Quando a minha toca, eu não atendo não. Não atende não. E eu olhando e falei, meu Deus, eu não posso me meter nesse negócio. Eu fiquei me controlando para não me meter. E um dizia, não atende não. E eu olho, quando a minha mãe liga, eu não atendo não. E o outro, não, mas ela, não, eu não atendo. Ó, não atende não. E parecia o próprio diabo falando para o outro, não atende não. Não atende não. E eu falei, Deus, eu vou me meter nessa briga, que não é minha, vou arranjar salseiro para mim aqui. Atende, rapaz, tua mãe não dá ouvido ao diabo aí, não. Mas eram colegas de mesma faixa etária, talvez um pouquinho mais velho que o outro. Eu fiquei olhando aquela cena e fiquei pensando, Deus, como é que o diabo trabalha? Porque se eu dissesse, atende ou não atende, eu era o velho, o titio, o velhote falando. Mas quem estava falando era um coleguinha. Não atende não, eu não atendo quando a minha liga. Eu não atendo. Eu não atendo. Aí já dá muita gente. Não, disse que estava fora do sinal, não estava perto. E ver. Eu falei, Deus, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aí você imagina, isso aí, os 5 dias da semana numa sala de aula. Uns 5 dias. Aonde isso vai terminar lá na frente? Aonde isso vai chegar? Então, bem-aventurado o que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Então, tem um caminho que os pecadores estão caminhando. Então, eu não vou estar nisso. Eu não vou estar. Provérbios, capítulo 1, tem 2 versículos que eu tenho forte no meu coração. Primeiro versículo 10, é uma ordem de Deus. Versículo 10, meu filho, se os pecadores quiserem, olha a palavra, seduzir você. Ele não fala convencer, fala seduzir. E seduzir fala de uma coisa que é um encantamento. É um encantamento. Então, se os pecadores quiserem encantar você, fazer você ter os olhos brilhando por aquela proposta, a resposta é, não consintas. Não consintas. Você acha que o diabo parou de seduzir as jovens, as pessoas? Você acha? Que digam aí as festas que o mundo tem feito aí. Que digam as festas. Que digam os shows que têm acontecido desgraçadamente aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana. Olha o resultado. Mas a propaganda, ela não diz que vai ter aquela podridão toda. Sabe o que diz a propaganda? São um volume de som nunca visto. É um painel de LED nunca visto. É um show de luzes nunca visto. É uma tecnologia nunca vista. O diabo, ele apresenta a qualidade de som, o nível de iluminação, a qualidade de projeção, o nível de tecnologia. Por quê? Porque o diabo quer fazer com que aquele jovem que é high-tech, que gosta da última novidade, cara, eu tenho que ir lá ver como é que é isso. Dizem que o microfone é o mais moderno que já foi imaginado. Diz que a caixa de som, diz que o telão, diz isso. Eu quero ir pela tecnologia. O nome disso é sedução. É sedução. Então, se os pecadores quiserem te seduzir, não consintas.
Olha, o ingresso para entrar, a tecnologia para fazer a inscrição. Olha, é demais. É demais. Você entra, se você entrar lá no QR Code, você vai ser, olha, e você já está pré-inscrito para o próximo do ano que vem. E você, caramba, você vai entrar num grupo assim, você, caramba. É uma tentativa. É uma tentativa. Agora, o versículo 10, agora vai para o 15. A ordem é imperativa. Meu filho, você pode ler comigo? Não se ponha a caminho com eles. É ponto final. Meu filho, não se ponha a caminho com eles. Mas eu confesso que nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Como controlar a nossa juventude? Como todo mundo fazendo de tudo. Como? Meu Deus, como fazer? Como ter de Deus? Deus traz uma estratégia. Deus. Traz uma estratégia. Como é que eu vou dizer não quando todas as famílias estão dizendo sim? Como eu vou dizer não quando todas as colegas estão dizendo sim? Que não tem nada a ver. Somos nós que somos dinossauros. Como vou dizer não? Todo mundo está dizendo sim. A ordem de Deus é: não se ponha no caminho deles. Fique com os seus pés longe das suas veredas. Longe. Que situação é essa que nós estamos enfrentando hoje? Que batalha é essa? O apóstolo Paulo, falando à igreja em Corinto, no capítulo 15, versículo 33, olha o que Paulo vai dizer para nós. Não se enganem. As más companhias corrompem o quê? Isso não vale só para jovem, isso vale para homem casado, de cabelo branco. Vale para mulher casada. E a gente fica aí agora entrando nesses canais. Essas coisas que estão escancaradas em todas as áreas. A gente vai pegando a forma, vai pegando o comportamento, vai pegando a tendência. Não se engane, as más companhias, elas corrompem, elas vão destruir. Você fica colado com um grupo que é estudioso, a tua tendência é o quê? Ser estudioso. Você se cola com alguém que é um concurseiro, a tua tendência é o quê? Virar um concurseiro. Você se cola com alguém que é um rebelde, qual é a tua tendência? Virar um rebelde. Senhor, dá-nos essa percepção, Senhor. Dá-nos a percepção de olhar lá na frente. Onde foi que esse comportamento chegou em sucesso lá na frente? Não chegou. Então eu vou preferir ficar sozinho. Eu vou preferir não ter essa amizade. Eu vou preferir ter um outro caminho. Eu vou procurar um grupo que está pensando de maneira melhor, maior, mais excelente. Que está com uma mente mais alta. Eu vou pensar essa pessoa. Eu vou me colar com essa pessoa. O texto diz que esse um pequeno grupo, ele contaminou e fez com que o povo de Israel começasse a murmurar, a desejar, a trazer à memória aquilo que vivia lá no Egito. Se eu e você hoje, a gente puder dizer: Deus, eu vou me tornar seletivo nas minhas amizades, sejam escolares, sejam profissionais. Seletivo, eu vou ter uma seletividade santa. Eu quero me colar com pessoas que estão pensando para cima. Eu não quero conviver com ninguém que está pensando para baixo.
pensando de forma negativa. Eu quero viver e conviver e me relacionar com quem quer chegar no céu. E nesta noite tem alguém aqui querendo chegar no céu? Posso ouvir um amém? Há um texto na palavra de Deus que eu diria que Deus, quando realça esse texto, está em 2 Samuel capítulo 13. É um texto que vai formular a pergunta: para onde essa amizade vai te levar? Capítulo 13 começa narrando um fato que pode acontecer, é uma tragédia, é uma doença. Mas olha essa passagem. Passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Salomão, filho de Davi, ele tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se apaixonou-se por ela. Aminon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. É uma moça, donzela, mas é irmã dele. Mas, colore isso aqui agora. Mas, Aminon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E Jonadab era um homem muito esperto. Jonadab é primo. É primo. Eu quero que Deus hoje fale com alguém que precisa ter um laço do inferno para ser quebrado hoje. Existem amizades, parece que elas foram geradas pelo próprio demônio para aniquilar você. Existem situações que o diabo, ele cria, parece que sob medida. O texto diz que Aminon, ele tem um amigo, e esse amigo, sublinha essa expressão, Jonadab era um homem muito esperto. Esperto no sentido de sagaz, esperto no sentido de malandro, esperto nesse sentido. Essa semana, indo na nossa congregação na Alvorada, no complexo, andando devagarzinho com o carro, porque tinha um trânsito, eu vi um rapaz, e aquele rapaz, quando eu olhei para ele, eu disse: esse rapaz não é daqui, com toda certeza não foi criado aqui. Rapaz jovem, talvez seus 18, 19 anos, bonito, cabelo bonito, rostinho ainda bonito. Estava todo feliz, encostado com um negócio na mão. Eu olhei para ele. Eu falei: esse garoto, ele não é daqui. Não tem jeito, não tem traço, não tem a manha. O que trouxe esse menino para cá? Qual foi o amigo que conseguiu fazer a cabeça dele e convencer ele que se ele segurar aquele negócio, aquele guarda-chuva, ele vai ficar imortal, invencível? Ah, que vontade de dizer: eu queria ter uns minutinhos de papo contigo. Vamos tomar um refrigerante, vamos tomar um café, vamos bater um papinho. Tu tem ideia, tu tem noção que isso aqui vira de ponta cabeça no estalar de dedos? Você sabe o que é a vida carcerária? Tu sabe o que é uma condenação? Tu sabe o que é isso? Mas com toda certeza, amizades,
um amigo esperto. Você que está hoje aqui, será que a gente tem noção que existe Jonadabes no plural, no teu escritório, na tua fábrica? Tem Jonadabes no plural, pegando aí, sendo transportado por você quando você está no Uber. O que entra ali não é apenas um passageiro, é um espírito de Jonadab. É um espírito, é um demônio que entra naquela roupagem, seja de homem, seja de mulher. Há um espírito ali, e esse espírito muito esperto, ele vai propor a você uma proposta para te satisfazer, mas que vai te levar à morte. Aminon foi morto, ele morreu. Na sequência do texto, ele vai ser morto. Você está aqui hoje. Ah, Deus, mas pastor, está vindo comigo. Pastor, é meu primo, minha prima. Não interessa. Não interessa. Escapa por tua vida. Pastor, é meu colega de trabalho. Pastor, é meu supervisor, é meu chefe. Não interessa. Não é de Deus. Escapa, escapa, escapa. Não se ponha, não ande, não fique, não vá. Não, pastor, não faça isso. Não faça isso. A gente, não, pastor, é que eu sou povo de Deus, eu estou blindado. Eu sou povo de Deus, eu estou coberto pelo sangue. Maior é o que está comigo. Sim, em parte é verdade. Desde que você não ultrapasse a linha do limite de Deus. Desde que você não ultrapasse esse limite. O texto vai dizer que esse povo que está aqui com esse populacho, agora está desejando a comida do Egito. Ou seja, está voltando às memórias do passado. Então, aquele populacho ativou as memórias do passado. As memórias. Aquela velha namorada, aquele velho namorado. Aquela velha situação, aquela velha circunstância. Ele ativou. Irmãos, é um botãozinho do desejo. É um botãozinho do desejo que o diabo sabe exatamente como apertar. O diabo sabe como apertar. E o texto vai dizer no versículo 4 aqui. Bota o 4, 11 e 4. Olha aqui, um bando de... Ele desejou, veio a ter desejo. Agora, sublinha essa expressão. Também os filhos de Israel começaram. O desejo do populacho ativou em Israel, nos filhos de Israel, o mesmo sentimento. Eu quero hoje profetizar sobre a tua vida que nenhum demônio vai ativar o velho homem, o velho desejo. Não vai ativar, não vai ativar. Um bando teve grande, olha a palavra aqui, teve grande, sublinha também isso aqui, veio a ter grande desejo. Grande desejo. Aquele grande desejo de um pequeno grupo ativou o sentimento dos filhos de Israel. Será que a gente está correndo perigo, sim ou não? Hein? Sim ou não? Será que a gente está exposto a um perigo, sim ou não? Claro que estamos. Claro que estamos. Então, a gente, pastor, isso aqui não faz mal, pastor, eu sou blindado. Irmãos, não tem ninguém blindado se você está exposto ao perigo. Ninguém, seja um colega, seja um cliente, seja um fornecedor, não tem ninguém blindado, ninguém. Por isso, Paulo vai dizer, quem está em pé, cuide, o que tem? Não caia, ou seja, vigie o tempo todo, que nos diga o ataque do terrorismo em Israel, uma festa rave, perto da fronteira. Ora, é o maior país? É a melhor aviação? É o melhor sistema de espionagem? Tudo é o melhor, mas o Hamas conseguiu entrar e fazer mais de 1000 mortes. Mas como assim?
a gente está tão seguro na nossa segurança que a gente minimiza o poder do inferno. E você está aqui hoje para me dizer para você: não minimize o poder do inferno. Não minimize o poder do diabo, não faça isso. A gente sabe que ele está derrotado, já está vencido, mas não está aniquilado. Ele continua sendo demônio. Então, se eu não vigio, eu vou ter problemas. Você vai ter problemas. E o texto vai dizer aqui que essa turma queria carne. Versículo de número 4, versículo 5. Lembramos dos peixes que comíamos de graça. Mentiroso, inferno mentiroso. Nada de graça com o diabo. Tudo tem um preço alto. Saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos, das cebolas, de tudo. Mentiroso. E a mentira do diabo sendo repetida nos faz pensar que é verdade. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Este maná era a bênção que Deus dava todo dia. Este maná era a porção de Deus todo dia. Sabe, uma amizade, irmãos, vai começar a dizer para você a mesma coisa, hoje com outras linguagens. Vou tentar desenhar as linguagens. É muito chato o culto. Toda semana tem culto. É muito chato. Muito chato. Toda semana. Não, eu gosto de viajar, conhecer coisa nova, experiências novas. É muito chato. Toda semana. Tu não cansa, não? De novo para a igreja, de novo. A nossa alma está seca. Sabe, essa amizade, ela vai provocando uma sequidão na alma. Aí a gente começa a ver a igreja como um lugar insosso. Sabe, irmãos, cada culto tem que ser uma experiência nova para você. Cada culto tem que ter uma glória nova, tem que ter um mover novo. Cada culto, tem que ser um algo novo. Meu Deus, que vontade. Que vontade. Agora, é tão incoerência. A incoerência é tão grande que a gente reclama da comida da casa, mas repete o fast food a semana toda. O fast food ninguém reclama. Ninguém reclama daquele hambúrguer de carne que não é carne. Ninguém reclama daquela batata frita que não é uma batata frita normal. É natural, é ultra preparada quimicamente e elaborada. A gente não reclama disso. Mas a gente reclama, todo dia arroz, de novo arroz com feijão, de novo ovo frito, de novo carne ensopada. Tá bom, então não, vai comer um hambúrguer de minhoca, de sei lá o quê. Ali é bom, porque você botou muito ketchup, muita coisa. Ali é bom, ali é química, é muita química. Mas ali tem todo um sistema que vai criar uma dependência dentro de nós. Mas agora a nossa alma secou. Versículo 7. O maná era como a semente de coentro, e a sua aparência como a do bidélio. Versículo 8. O povo ia por toda parte e o colhia, e eles moíam em moinhos, socavam em pilões, e depois cozinhavam em panelas, e dele faziam bolos. O sabor do maná era como o de bolos amassados com azeite. Irmãos, Deus trazia um sabor para cada dia era algo novo de Deus. Mas o povo não está satisfeito. Aí agora capítulo 11, versículo de número 31 em diante. Agora olha o que vai acontecer, porque o povo está reclamando de Deus. Então soprou um vento do Senhor e trouxe para aquele deserto codornizes, aves do mar, e as espalhou pelo arraial em todas as direções, milhões de aves, numa extensão de cerca de um dia de caminhada e a uma altura de quase 1 metro sobre a terra. Você sabe o que é isso, irmãos? Um dia de caminhada é mais de 70 quilômetros. Dá para andar um dia.
E a altura, 1 metro de altura, de codornizes, de aves, tipo umas rolinhas. São milhões de aves que estão ali, mortas naquele local. Versículo 32. E todo aquele dia, e toda aquela noite, e também no dia seguinte, o povo se levantou e recolheu as codornizes. O que menos recolheu, teve o que menos, o menor, o mais fraco. Ele teve 10 montões e as estenderam para si ao redor do arraial. Enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes de ser mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com uma terrível praga. Por isso, aquele lugar foi chamado Quibrote Ataava, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas do Egito. Misericórdia. Um grupinho pequeno colocou um sentimento no coração. Nesta noite eu quero pedir a Deus que Deus quebre e cancele sentimentos que estão no coração. Eu vou falar algumas coisas. Tem gente aqui com sentimento de chutar tudo para o alto. Ele não sabe, não percebe que isso foi inoculado pelo espírito do inferno. Tem gente aqui que está com sentimento de parar de estudar. Está com sentimento de sumir. Está com sentimento de morrer. Está com sentimento de fazer uma doidice. Qual é o sentimento que está aí, no fundo da tua alma? Qual é o sentimento? Eu quero que nesta noite, eu e você, a gente diga: Satanás, eu te repreendo da minha vida hoje. Qual o sentimento que está aí dentro? Pastor, eu estou com vontade de me isolar. Meu sentimento é não falar com mais ninguém. Qual o sentimento? Qual o sentimento que está querendo ganhar corpo dentro de você? Qual o sentimento? Só você sabe. Porque só você conhece o teu coração. Do nada vem aquelas vontades. Não, minha vontade é de sumir. É desaparecer. Minha vontade é de sair e nunca mais nem olhar para trás. Qual é o sentimento? Você está me ouvindo? Eu sei que você está aqui. Porque o diabo não deixou de ser diabo. Esse populacho, quando o diabo sabe que Israel está saindo da escravidão e vai para a terra da promessa, o diabo, ele coloca um grupinho e diz: vai junto com eles, vai junto com eles, vai junto. É um processo lento, é um processo. Irmãos, Números 11, eu quero que você veja uma coisa interessante aqui em Números 11. Vamos ler aqui um versículo, vamos ver o versículo 10. Capítulo 10, versículo de número 11 também. Você vê uma coisa, para precificar aqui isso aqui. Capítulo 10, versículo 11. Olha esse detalhe. Números 10 e 11. Coloque na tela. É Números 10, versículo 11. Você pode ler comigo? No segundo ano, no segundo mês, aos 20 dias do mês, a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Sabe quando aconteceu o capítulo 11? O populacho que fez ativou aquele sentimento de comer, de voltar para o Egito para comer as comidas? No segundo ano da saída. No segundo ano da saída. Aquele grupinho que saiu do Egito precisou só de 2 anos para inocular aquele povo. Esta amizade, antes que ela venha te destruir, escapa dela hoje. Eu sei que não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. A minha oração hoje é que o Espírito Santo te dê um sonho, te dê um entendimento que isso está sendo um perigo para você.
A minha oração é que Espírito Santo dê uma revelação, dê um sonho, que isso é um laço que o inferno está criando. Foi só 2 anos. Foi só 2 anos. Eu disse, foi só 2 anos. Olha, tinha tido culto no Mar Vermelho, que o Mar Vermelho abriu. Tinha tido festas e mais festas. Foi só 2 anos. 2 anos. Para que aquele sentimento maligno fosse ativado. Aí o povo agora, o populacho deseja, e o povo de Israel tem o mesmo sentimento. Só 2 anos. Era isso que você precisava ouvir nesta noite. Pastor, eu não vejo assim esse quadro, mas o Espírito Santo vai fazer você ver. Ele vai. Eu tenho certeza que vai. O Espírito Santo vai fazer você ver. Talvez isso tenha marcado na minha vida, até pela maneira como Deus me trouxe, e como eu quase fui para o inferno, com os amigos que eu tinha. Foram os amigos que fizeram, que tocaram no ponto, que dizem, eu vou provar que eu sou diferente. Foram os meus amigos. Sabe, eu não comecei a fazer as coisas que fiz andando com marginal, com bandido. Eu comecei fazendo as coisas que eu acabei fazendo com colegas da sala de aula, excepcionais, filhos de gente importantíssimas da época. Eram colegas de sala de aula, da mesma escola, da mesma classe, do mesmo nível. Colegas que diziam, é que você é filhinho de mamãe, é que você é Bíblia, é que você é crente. E você é crente, tá? Você é crente. E aquilo provocou um ódio dentro de mim. Eu vou provar que eu faço as mesmas, eu posso fazer. E quase que o diabo, quase que teve a chance de ceifar a minha vida se Deus não cortasse aquele laço. Você está aqui hoje. Para onde essa amizade vai te levar? Eu quero pedir a Deus por você hoje que está aqui. Essa foi a palavra que Deus trouxe ao coração. Seja você um adolescente, um junior, seja você um adulto, seja você alguém de cabelo branco. Esta amizade, essa conversinha mole, ela pode estar despertando em você um sentimento que não é bom. Não é bom, que vai levar você para a sepultura. Eu quero pedir a Deus hoje, para que o Espírito Santo te convença disso. Você pode dizer amém? Curve tua cabeça onde você está, curve tua cabeça. Provérbios, coloca na tela enquanto isso, Provérbios 13 e 20. Coloque na tela. Quem anda com os sábios será sábio. Agora coloque em outra cor. Mas o companheiro dos tolos, o que tem? Aquele colega teu que está no 5º relacionamento. Aquele colega teu que vive dando volta em todo mundo. Aquela tua colega que parece que não tem juízo nenhum. O texto diz que quem anda com os sábios vai ser mais sábio ainda. Isso fala de seletividade. Seletividade no teu trabalho, na tua escola, na tua universidade, no teu setor, tem essas duas pontas, tem o sábio e tem o tolo. Às vezes o tolo é o mais simpático, às vezes o tolo é o mais bonito, às vezes o tolo é o mais engraçado, às vezes o tolo é o mais comunicativo, às vezes o tolo é o mais carismático. Às vezes é.
Mas não se engane, o final é morte. O final chama-se morte. O sábio, às vezes, ele é mais compenetrado. O sábio, às vezes, ele é mais dentro dele. Às vezes o sábio é mais difícil o acesso a ele. Mas ele é o sábio. Invista em amizades com sábios. Invista em relacionamento com gente sábia. Sábio fala de sensatez, ajuizado, não precipitado. Invista nisso. Pastor, mas fala pouco, é sábio. Fala pouco, pastor. Ele não é engraçado, é sábio. É sábio. Invista nisso. Que quando a idade passar e o cabelo branco chegar, você vai dizer assim: eu fiz a boa escolha. Eu fiz a boa escolha. Eu quero nesta noite convidar você para que você faça a seguinte oração: Senhor, me faz enxergar o que eu não estou enxergando. Me faz entender o que eu não estou entendendo. Jonadab é um amigo esperto. Aminon foi morto. A esperteza dele é maligna, é diabólica, é satânica. É satânica. Curve tua cabeça. Eu não quero que você tenha preconceito. Eu quero que você diga assim: Espírito Santo, me faz entender. Porque nós somos ser social. Nós somos um ser social. A gente é um ser social. Nós não somos uma ilha no oceano, uma ilha deserta. Nós somos um ser social. A gente convive na escola, no condomínio, no trabalho. A gente é um ser social. O fato de ser um ser social tem que trazer para nós um peso. Talvez aquelas piadinhas que meu colega conta todo dia, ela tem um resíduozinho que vai me contaminar. Vai me contaminar. E eu quero entender isso hoje, eu quero discernir isso hoje. O populacho que estava no meio. Talvez se esse populacho não tivesse aí, aquele povo não tivesse entrado nesse caminho. Talvez, não sei. Mas tem um populacho, às vezes, até dentro da igreja. Um populacho da murmuração. Um populacho da contenda. Um populacho da disputa. Diga para Deus hoje: Senhor, mesmo dentro da igreja, eu quero ter um grupo que quer morar no céu. Eu quero ter um grupo que está buscando a tua presença, que quer crescer diante de ti. Diga isso para Deus hoje. A Bíblia diz que quando eu procuro sábio, eu vou me tornar mais sábio. Pai querido, a tua palavra está dizendo para mim e para nós nesta noite, Senhor, que o povo se queixou, o povo se sentiu seco. Ó Deus, e com muita possibilidade, aquele populacho, aquele grupo pequeno, a tua palavra diz que são estranhos. Parece, mas não é de Deus. Parece, mas não é. Aquele grupo, Pai, foi o veneno que contaminou. É como a mosca morta no preparo do perfume. Uma pequena mosca, ela estragou o perfume. Ó Deus, nesta noite, afasta as moscas do inferno. Afasta, Deus, aquelas situações, Pai, que sutilmente vai estragar o que tem alto valor. Afasta isso. Eu quero hoje andar com o sábio
E quando eu ando com o sábio, por essa companhia, essa osmose, eu me torno sábio. Ó Deus, eu não quero andar com os tolos. Me ensina isso hoje. Me faz hoje, ó Deus querido, não perder a bênção e a promessa que está dirigida para mim, para o teu povo. Aqui estão. Espírito Santo, dê a revelação num sonho, numa palavra profética. Ó Deus, usa a boca de um instrumento teu para que um laço seja cortado. Ó Deus, que cada moça e cada rapaz aqui, que estão nos bancos das universidades, das faculdades, ó Deus, que Deus mesmo ali, tu levante alguém e diga para essa pessoa, e mostre, e dê um entendimento, um sonho, uma revelação, uma visão, dizendo, ó Deus querido, que o laço está sendo quebrado, em nome de Jesus. Eu te peço isso, nesta noite, com temor e tremor. Ó Deus, que esta palavra, ela possa remoer no coração de todo mundo aqui hoje. Remoer um pequeno grupo, um pouquinho só, Pai, de fermento, leveda toda a massa. E eu decido hoje, eu não quero ter essa companhia ao meu lado. Em nome de Jesus, eu digo isso sobre cada vida que aqui está. E aqueles que estão pela transmissão, em nome de Jesus, dizemos todos amém, amém. Você pode dar uma glória a Deus por isso?